2h25 e vamos falar agora da indústria. Nós estamos na linha com Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. O IBGE divulgou hoje a produção industrial do mês de junho, expansão de 13,1%. Antes de comemorar muito, esse que é o melhor resultado desde 2002, é importante lembrar o tombo do mês de maio, com greve dos caminhoneiros de 11%. Aí, em 12 meses, a expansão da indústria está em 3,2%. Então, Rafael, eu queria, na verdade, sua avaliação em relação ao movimento efetivo que estamos vendo na indústria, não só a reposição das consequências daquela paralisação lá de 11 dias. A reposição em si já é uma boa notícia, né? Ou seja, o dinamismo industrial teve consistência o suficiente para passar por essa prova, não é? Foi recomposto aí sem grandes traumas, né? Então esses 13% não deixa de ser, é um fator positivo desse ponto de vista, porque não ficamos para trás, né? No agregado, né? E na maior parte dos setores, não foram todos que conseguiram esse comportamento de compensação da queda de maio, né? 4 setores ficaram estáveis ou continuaram caindo em junho, né? E outros 7 cresceram, mas cresceram menos do que tinham caído em maio, né? Então, também não foi uma boa notícia para todo mundo, mas foi para a maior parte dos setores e para o agregado da indústria e seus macro setores, né? Tanto para bens de capital, bens intermediários, bens de consumo e semiduráveis, né? Então, o resultado de maio foi positivo dessa ótica de compensação da queda do mês anterior, né? Agora, tem uma má notícia também nesse conjunto de informações, que é algo que eu já venho, né, alertando há algum tempo, que o dinamismo, ainda que continue positivo, vem perdendo força, né, desde a entrada de 2018. Né? Então, mesmo na comparação com o mesmo período do ano anterior, como nas comparações que a gente chama na margem, né, ou seja, frente ao trimestre imediatamente anterior, o primeiro semestre do ano, né, apontou um crescimento menor do que foi no final do ano passado. Isso é uma má notícia, porque no fundo o que a gente está precisando é ganhar dinamismo, ganhar força, né? Que a recuperação industrial ganhe um pouco mais de vigor para que ele consiga, para que o setor consiga, na verdade, dissipar esse crescimento para o restante da economia, né? A gente sabe que a indústria é um setor econômico com bastante relação com outros setores, né? Com comércio, agricultura, serviços, que também tem uma relação de trabalho formal, né? Ou seja, a maior parte do trabalho industrial é trabalho com carteira assinada. Então, se o setor tivesse um dinamismo um pouco mais forte, né, se acelerando e não desacelerando, a possibilidade de disseminar para o restante da economia e contribuir mais ainda para a recuperação econômica como um todo seria maior. Agora, na verdade, toda a economia está assim, né? Ela decepcionou desde o começo do ano. O primeiro trimestre teve altos e baixos nos vários setores, mostrou que o ritmo não seria aquele que se esperava, e antes se contava com 3% de expansão do PIB, agora a projeção está mais ou menos a metade. Exato, isso é um fator que me preocupa um pouco, porque é a primeira metade do ano, né? Ou seja, na segunda metade tem aí eleições, pode ter volatilidade de câmbio, né? Pode ter elevação de prêmios de risco, né? Então o ambiente pode ficar um pouco conturbado devido ao cenário político, né? Político eleitoral, e aí você joga um pouco de areia na engrenagem da recuperação, né? Ou seja, a confiança de consumidores, de empresários pode sofrer uma deterioração dependendo de como é que se desenrola aí o cenário político eleitoral. Então teria sido mais vantajoso, né, se a gente tivesse essa primeira metade do ano com um crescimento mais robusto, mais forte um pouquinho do que foi no final do ano passado, justamente para constituir aí alguns escudos, né, para passar por um eventual período de instabilidade nos próximos meses. Agora, Rafael, na composição do desempenho da indústria, claro que o setor automobilístico continua despontando aí como um dos mais fortes, com maior capacidade de reação. É um setor que deu uma parada mesmo aqueles dias de greve, até com dificuldade de escoamento da produção, mas me chamou a atenção os números positivos referentes a bens de capital. São máquinas e equipamentos? Isso seria algum indício de investimento mesmo ou movimento muito específico?
Acho que por hora o investimento mantém aquele mesmo perfil que a gente vinha comentando, não é? Ou seja, um investimento pontual, mais de modernização, como um mecanismo adicional de redução de custo de produção, né? Ou seja, de ajustamento das linhas internas, de produção interna das empresas, né? Não é realmente uma recomposição aí da capacidade produtiva, né? Dado que a utilização, né, de capacidade ainda está muito baixa, tem um cenário ainda, né, cheio de incertezas, então não deixa de ser favorável, mas também não é não estamos entrando, não me parece que a gente está entrando numa nova fase realmente de ampliação de investimentos, né? Se a gente olhar do ponto de vista trimestral, inclusive, né, a produção de bens de capital para a própria indústria, né, ou seja, que daria ali uma sugestão de investimento na indústria, voltou a cair no segundo trimestre de 2018. Né? Tinha crescido tanto no final de 2017 como agora no começo de 2018. E agora, no segundo trimestre, voltou a cair. Então, isso é um indicativo também desse momento de muita fraqueza ainda de crescimento, né? Agora vai para encerrar. No segundo semestre não é melhor para a indústria, com proximidade de Natal, aumento de vendas, necessidade de atender a mais encomendas? Tende a ser. O problema desse ano é que há ali um evento, né, excepcional, que é um período eleitoral bastante atípico, não é? Então a gente vai ter que olhar ainda como isso se desenrola e quais são os seus efeitos sobre o nível de confiança e de expectativa tanto dos empresários como dos consumidores, né? É isso que vai, eu acho que ter uma capacidade de ter um impacto sobre esse período, né, mais favorável da segunda metade do ano, onde da indústria, né? Então tende a ser melhor, porém a gente tem em 2018 um evento relativamente atípico que pode, né, que traz riscos, não é? Para essa segunda metade do ano. Bom, o crescimento em 12 meses está em 3,2%. Você acha que fecha o ano mais ou menos por aí? Eu acho que dá até um pouquinho mais. Eu acho que deve ser melhor do que 2017, mas não muito melhor, não é? Eu acho que realmente a gente entra numa nova etapa de recuperação só em 2019, né? Quando você tiver, né, o nível de incerteza um pouco mais baixo, não é? Ou seja, você tem ali, já sabe qual é um governo, qual é a agenda de governo, você já, né, espera-se que tenha alguma recomposição de investimento público ao longo do tempo, deslanchar concessão e, consequentemente, investimento em infraestrutura, etc. Né? Então, eu acho que realmente uma recuperação digna, né, desse nome de recuperação, de fato, com R maiúsculo, né, só para 2019. Né? Então, 2018 ainda é um ano desse crescimento xoxo que a gente tem visto. Certo. Nós conversamos com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.